Oi pessoal, tudo bem? Bom, então sejam todos bem-vindos a essa nossa aula, né, do curso de prototipagem, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a impressão 3D. Primeiramente, o que é a impressão 3D? Bom, ela é uma tecnologia de prototipagem para objetos em três dimensões que está ficando cada vez mais popular, né, aplicada nas mais diversas áreas. Só precisa você ter, em linhas bem gerais, além da ferramenta, a criatividade sua é que vai mandar, né, até onde você pode ir com a impressão 3D. E aí a gente encontra alguns exemplos de aplicações, por exemplo, em design, né? A gente vê esses sapatos aqui, esses calçados, na parte de alimentos, né? Essas construções e tal, todas feitas com um filamento de chocolate, né? Um material comestível, até construção. Né, já estão fazendo casas em impressão, e uma tecnologia, né, análoga à impressão 3D. Agora se as casas ficam bonitas aí já é outra história, mas enfim, é uma aplicação, né? Essa máquina, ela usa a mesma técnica que a gente vai ver logo em seguida para construir essas casas, né, com concreto e tal. Inclusive, né, a gente teve muita utilização de impressoras 3D agora com a pandemia, porque foram feitas essas máscaras, né, esses espaçadores aqui para essas máscaras, eles foram feitos, muitos deles, em impressoras 3D em larga escala, para atender o pessoal, principalmente que está na linha de frente, né? Agora essa máscara já está mais popular, mas inicialmente ela era mais usada pelos médicos, enfermeiros e tal. E basicamente, pessoal, a gente tem duas camadas de impressão: a impressão por camadas e a impressão por resina. São as mais populares. Vamos lá. A impressão por camadas, ela imagina o seguinte: você tem um objeto, né? Esse negócio aqui que parece uma lona de circo ou um diamante vermelho de cabeça para baixo, alguma coisa qualquer, um objeto, né? Esse objeto 3D já está modelado, a gente vai falar sobre modelagem mais para frente, mas esse objeto já está lá no seu computador, o desenho, o arquivo, e aí você quer imprimi-lo. Bom, vamos imaginar que isso não é uma coisa só. Isso é composto por várias partes pequenininhas, como se fossem camadas. É como se você pegasse uma máquina de fatiar salame ou mussarela ou mortadela ou qualquer coisa desses negócios de padaria e fatiasse esse objeto em camadas fininhas, fininhas, fininhas. Bom, no final, você teria esse objeto, mas você teria uma série de camadas sobrepostas, né? É o que essa figura ao lado mostra. Olha só, várias camadinhas, né, da mesma altura e tal, constituído no final, a soma delas, um objeto tridimensional, que é esse. Perfeito. A impressora, o que ela vai fazer? Ela vai derreter um insumo, um filamento, um material que vai construir a nossa peça, né? Ela vai derreter e vai fazer camada por camada, de baixo para cima. Então ela faz primeiro essa camada. Isso é 3D, tá, gente? A gente está vendo de perfil essa imagem, mas é 3D. Então ela faz primeiro essa camada, depois essa, e vai subindo gradativamente até que ela tenha toda a construção, né? Todo o objeto construído. Olha só, se a gente for ver de um ponto de vista de máquina, é assim que funciona. A gente tem um carretel com um filamento, que aí, igual a gente falou, é um material plástico, né? Que vai ser puxado por esses roletes aqui. Olha, tem um motor aqui. Isso tudo é necessário uma inteligência central para controlar isso, um controlador, né? Que muitas vezes, gente, pode ser até um Arduino. Algumas fabricantes, né, de impressora usam o próprio Arduino para poder, para alguns modelos de Arduino para esse fim específico, né?
Mas o filamento ele é como se fosse a tinta. Sabe a nossa impressora 2D, aquela impressora de papel mesmo e tal? O que acontece? Essa impressora, ela tem uma tinta, né? Sobre a qual a gente vai usar para poder escrever e tal. A tinta da nossa impressora 3D é o filamento. É esse filamento que ela vai usar para poder construir o objeto, né? Pois muito bem. Então, esses roletes vão puxar o filamento, né? Eles vão fazer aqui, olha, uma força. E aí, bom, tudo pelo controlador. O controlador fala, eu preciso de um pouquinho de filamento. Aí ele puxa, né? Liga o motor e vai descendo o filamento por essa parte aqui. Aí ele chega num negócio onde as coisas vão esquentar, vão pegar fogo. Ali é uma cabeça de extrusão, ela aquece. Essa parte aqui, gente, ela aquece mesmo, a uma temperatura altíssima. Aí vai depender do filamento, mas altíssima que a gente está falando é 200 graus nessa média, né? Mas aí cada filamento tem uma temperatura, como a gente vai ver. Isso vai aquecer a uma temperatura a ponto de derreter o filamento, né? No ponto de fusão do filamento. E nisso, ele vai virar uma coisa que vai escoar, né? Por aqui, ó. Uma espécie de pasta, né? Que vai escoar por aqui. E aí eu vou fazendo cada camada. Igual esse desenho aqui, ó. De perfil. Eu vou fazendo camada por camada. Tijolo por tijolo no desenho lógico. Ou desenho mágico. Bom, nunca sei. Acho que tem as duas versões, né? Enfim. Não vamos falar de música, vamos falar de técnica, né? Aqui a gente vai fazendo, essa impressora ela vai fazendo camada por camada, vai fazer um retângulo na base, certo? E preenche o retângulo. Aí depois ela faz mais um, contorna, preenche, vai subindo até que você tenha uma estrutura completa nessa impressora, né? Bom, essa que a gente acabou de ver é a impressão por camadas. Agora a gente vai falar de impressão por resina. É curioso, porque a impressão por camadas, quando você vê a máquina funcionando, parece uma coisa mágica, sabe? Por mais que você entenda o processo. Agora, a impressão por resina aí já é uma coisa, bruxaria praticamente. Vocês vão ver. Vejam a imagem e aí depois a gente vai entender o que está acontecendo. Opa, passou direto. Agora sim. Pronto. Viu? Então, o que aconteceu aqui? Que negócio doido, né? Parece que saiu uma construção submersa desse líquido aqui. Bom, o que acontece? A gente tem aqui uma resina, né? E aqui a gente tem uma luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, quando ela entra em contato com a resina se solidifica. Bom, então como é que funciona o processo? Eu tenho aqui uma base, certo? Sobre a qual a gente vai fazer a nossa construção, a nossa peça. Aqui é o começo dela, né? É como se fosse ela começando de cima para baixo, mas ela vai começar aqui, ó, dessa parte, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente tem esse líquido, a resina. E entre a resina e a nossa luz, a gente tem um grande segredo. Não é grande segredo. Tem uma coisa bem interessante. A gente tem um display de cristal líquido, ou display de LCD. Esse display, gente, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a luz passar onde interessa. Onde não interessa, ele não deixa passar, né? Como fosse, ele vai fazer uma projeção. Lembra das camadas? Então, ele vai fazer como se fosse para cada camada, ele vai fazer um desenho. Onde ele ficar escuro, onde ele ficar opaco, a luz ultravioleta não vai passar. Consequentemente, a resina não vai solidificar. Onde ele quiser, né? Onde o seu projeto, onde o seu desenho especificar que não é para ele ficar assim, que não é para ele ficar líquido, que é para ele construir alguma coisa, ele vai deixar a luz passar. Ele vai deixar aqui um espaço, né? Não vai preencher, vai deixar translúcido. A sua luz ultravioleta vai passar e vai solidificando. Fiz isso, mudei a imagem, subi um pouquinho a base. Aí depois
fiz, né, solidifiquei de novo, subi um pouquinho a base, joguei outra imagem. E assim eu vou fazendo sucessivamente até que a minha peça esteja completa. Olha só, vamos ver mais uma vez. Olha só, não é uma coisa linda de se ver? Pois é a impressão por resina. Bom, mas aqui a gente vai focar, pessoal, na impressão por camadas. Porque, querendo ou não, ela é mais popular, né? E mais prática também. Você já acaba tendo uma gama infinita, não, mas uma enorme variedade de filamentos para você usar, conforme a gente vai ver mais para frente. E ela é extremamente popular, né? De fácil acesso essa impressora, e a que a gente usa no laboratório, no LIPS, inclusive, ela se vale dessa técnica para fazer as peças. Bom, então vamos lá, quais são os passos? O que você precisa para imprimir em camadas? Primeiro, modelar o objeto. Depois, fatiar. Essa palavra fatiar, ela já remete a uma coisa de... Lembra da nossa máquina de cortar salame? Pois então, aí a gente vai ter que fatiar o nosso objeto. E imprimir, que é quando o negócio já fica completo, né? Vamos começar falando de modelagem. Olha aí. A modelagem, aí a gente tem uma ideia do que é. Não é aquela de passarela, mas dá pro gasto. A gente vê aqui os desenhos, né, para várias peças, né, essas capinhas de celular e tal, ou tubulação, carro, o que você quiser modelar. O que você quiser modelar, você vai modelar no seu software, né? Bom, e basicamente é isso. Modelagem é você transformar uma ideia, um conceito seu, em algo que possa ser construído. Então ele tem que ter dimensões certinhas, né, as proporções, para poder ser executado. E aí a gente tem vários softwares, alguns são gratuitos, outros são pagos. O que a gente vai adotar aqui é o Tinkercad, né? Ele tem a facilidade de ser online e você não vai pagar nada, né? Não vai ocupar espaço de memória do seu computador e tal. Então é mais simples. E um detalhe é que o arquivo que a gente salva, né, a nossa modelagem, ele geralmente é na extensão .stl ou .obj, porque é o arquivo que vai ser aceito no software de fatiamento, né? Bom, essa palavra, a gente falando de fatiamento, é uma coisa que vocês vão entender agora quando a gente falar sobre esse assunto, porque a princípio parece uma coisa de filme de terror, né? Parece que alguém vai chegar cortando com a serra elétrica e pedaço para lá, e ombro para um lado, e pé para o outro, e não sei o que. Mas não se assuste, isso vai ser... uma coisa, fatiamento é uma coisa assim que a gente tem acesso a vários recursos interessantes na impressão. Agora, a gente indica aqui para vocês um tutorial bem passo a passo, beabá, da modelagem no Tinkercad, né? Esse link vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo. E é bem interessante, ele é um software intuitivo. Você não precisa ter muito conhecimento, na verdade você não precisa ter quase nenhum conhecimento. Se você for curioso, você consegue fazer muita coisa nele. E por isso, né, na hora de botar a mão na massa, o nosso divertimento desse momento aqui, a gente recomenda vocês a fazerem modelarem um objeto qualquer que vier na cabeça de vocês, ou se já tiverem um projeto em mente, né, podem usar o projeto também e tal, fazer uma case, talvez para a plaquinha de circuito impresso que vocês vão usar, mas enfim, o importante é que vocês fuçem a ferramenta e se divirtam. Ok? Bom, vamos falar do famigerado fatiamento. O fatiamento, gente, é o quê? Lembra que a nossa impressão é por camadas, né? Então, se ela é por camadas, faz todo sentido você ter que cortar essas camadas uma a uma, né? Para poder fatiar o negócio e fazer uma estrutura ali. Bom, o que acontece? O fatiamento é isso, né? Esse processo de cortar o nosso objeto, já previamente modelado. E existem softwares que fazem isso.
Aí a gente vê alguns, né? Que estão disponíveis aí, tudo na internet, você encontra vários softwares gratuitos também e tal, não tem problema com relação a isso não. E aí, no software de fatiamento a gente tem acesso a alguns parâmetros de impressão bem interessantes. Esses parâmetros de impressão vão permitir você configurar a sua peça de acordo com as suas intenções. Primeiras, segundas, terceiras, quartas, quintas e sextas. Bom, vamos começar da altura da camada. A altura da camada, vou falar de uma coisa falando de outra, para poder ficar mais fácil, né? Imagina uma foto. Vamos fazer essa metáfora. Imagina uma foto. A foto ela é constituída de vários pixels, né? Ou pixels, enfim, pixels. Ela tem aqueles pontinhos, sabe? É como o átomo da foto, aquele pedacinho, a menor unidade visual que você tem ali, aqueles quadradinhos. Aqueles quadradinhos, se eles forem pequenininhos, né? Se você tiver uma foto com muitos daqueles, você vai conseguir ter uma imagem bem precisa. Agora, se você tem uma foto que os pixels são bem poucos, sabe, um tamanho maior, aí você vai ter uma confusão visual, o seu negócio vai ficar vai ficar meio borrado, entendeu? À medida que você vai aumentando o tamanho dos pixels ou diminuindo a resolução, sua imagem vai ficar cada vez menos nítida, você não vai conseguir nem distinguir o Louro José da Ana Maria Braga. Enfim, para isso a gente trabalha com a questão de altura da camada. A altura da camada é como se fosse a resolução da nossa foto, que a gente acabou de dizer, né? Por exemplo, cada camada, na hora que você está especificando lá no software, você vai definir uma altura, né, para todas elas. Elas vão ter a mesma altura. Você vai definir se ela vai ser maior, menor, né? Em milímetros essa altura. E aí, se a gente deixar uma altura da camada menor possível, a gente tem uma resolução muito boa. Por exemplo, olha essa figura aqui da esquerda, essa cabeça Ilha da Páscoa, né? Isso. Então, essa cabeça da Ilha da Páscoa, ela foi feita numa altura de camada pequenininha. Então, a resolução ficou ótima, né? Olha só que maravilha. Aí, claro, gente, aqui passaram algum produto e tal, para poder deixar ele desse jeito, tá? Por isso esse brilho. Mas vocês podem ver pela forma que é uma figura nítida. Aí a próxima, né, a direita, já não tem muita diferença, tirando o brilho, mas você consegue perceber o que você não vê deformação, né? É praticamente a mesma coisa. Talvez um detalhezinho ou outro que vai te entregar ali, se você for muito atento aos detalhes, né? Agora aqui, a terceira, ela já começa a dar uma distorcida. Se você for comparar com a primeira, ó, ela já começa a dar uma distorcida bem boa, né? Já começa a ficar meio assim, um negócio, uma cabeça meio torta e fica um negócio meio de banda e depois aí o negócio descamba todo. Porque aumentou a altura da camada de tal forma que você perdeu a resolução, e não só perdeu a resolução, como você perdeu sua peça. Olha só isso aqui, né? Ó, compara, vê um negócio desse, se tem base. Isso tá horrível, horrível. Se você fizer um negócio desses, é a mesma coisa de você fazer aquela cabeça de Cristo que foi restaurada, não é? Aquela pintura que tinha um rosto de cabeça, o rosto de Cristo foi restaurado naquela pintura que era bonitinha e tal, e depois ficou um negócio esquisito, parecendo um micróbio, sei lá o que era aquilo, um filhote de chupacabra. Enfim, é importante a gente ver, né? Porque em alguns casos você pode aumentar a altura da camada, sem prejuízo. Você quer fazer uma caixa. Não vai importar a precisão, né? Então eu vou deixar uma resolução baixa. Por quê? Porque é interessante às vezes deixar a resolução baixa, a altura da camada maior. Porque isso vai gastar menos material, menos tempo de impressão, né? Então, em alguns casos, você não precisa de uma precisão tão boa. Você pode fazer assim a sua peça. Só que também tem que ter cuidado, porque, por exemplo,
à medida que você aumenta a altura da camada, você diminui a resistência da peça. Então é um cobertor curto, é uma sinuca de bico. É como você precisa analisar o que está pesando mais na sua peça. É uma peça só decorativa, aí também é importante, porque você precisa ter uma nitidez na sua figura, no seu objeto. Agora, é uma peça que é uma caixa que vai guardar coisinhas miúdas, não vai precisar colocar coisas pesadas, ela não vai sofrer esforço mecânico, nada disso. Então eu posso deixar uma boa margem aí para eu poder mexer na altura, né? Mas tudo tem que ser visto caso a caso. Um outro ponto que a gente consegue mudar no software de fatiamento é o chamado preenchimento ou infio, né? O infio, que não é aquele da música da Elis Regina, o infio ele é como se fosse o recheio, né, da nossa peça. Então imagina, a gente tem uma parede. Olha só, isso daqui é uma flor, alguma coisa. É, uma flor, né? É. Bom, estrela do mar, sei lá. Isso aqui tem uma camada embaixo, né? Tem uma camada e tal, e a gente vai fazendo camada por camada, parará, pererê. Agora, eu preciso de uma sustentação, uma estrutura aqui dentro. Eu poderia fazer isso maciço? Poderia. Mas eu gastaria muito material. Eu poderia fazer isso sem estrutura nenhuma? Depende do caso. Porque, por exemplo, imagina, se eu tiver que fechar isso aqui em cima, ó, tá, esse negócio aqui, ó, essa parede, eu não posso deixar esse monte de furo exposto, né? Eu tenho que deixar a parte de cima com uma face. Então, se eu vou colocar uma face aqui, a minha impressão, a impressora, na hora que ela estiver derretendo o filamento, lembra, o filamento ele vai estar num estado meio pastoso. Eu vou passar com a cabeça dela por aqui, ó. Se não tiver nada, o negócio vai ficar caindo, vai ficar abaulado, vai fazer o negócio todo deformado, todo feio. E não vai funcionar, não vai dar certo. Você precisa disso para estruturar. Agora, se for uma coisa aberta, você não vai precisar muito de enfio, né? Você pode fazer, é uma bacia. Então você praticamente não vai precisar de enfio. Bom, e aí, gente, o enfio, ele, como a gente pode ver, ele impacta diretamente na resistência mecânica também da sua peça. Por quê? Porque ele como a gente disse, a estrutura, né, do objeto. Então ele tem vários formatos. Você pode fazer ele triangular, você pode fazer ele como fosse casinha de abelha, né? Esse honeycomb, aqueles hexágonos, né, de colmeia. Você pode fazer retilinear. Então você tem as opções do software, você vai escolher. E além disso, além de você poder mudar o formato, por exemplo, esse daqui, ó, ele apresenta uma resistência mecânica melhor, né? Você distribui melhor a tensão e tal. Esse daqui já tem uma outra resposta, né? As forças e tal, né? As tensões. Então, você pode variar o formato do enfio, do preenchimento, como pode variar a quantidade. Agora, observe, gente, que aqui eu tenho um de 10% preenchimento e aqui eu tenho de 80%. Não preciso nem perguntar qual deles vai gastar mais material e qual deles vai demorar mais tempo para ser feito. Agora, pode ser o caso de eu ser obrigado a fazer isso. Pode ser que a minha peça, eu falo assim, não, essa peça precisa aguentar muita força, senão ela não pode desmanchar, ela vai ter que ser resistente. Aí eu vou ter que, né, vou ser obrigado realmente a fazer um preenchimento maior e tal. Então, a gente precisa novamente analisar. Tudo vai depender de análise, de critério, para a gente saber o que utilizar, qual o tipo, qual a porcentagem, né? E agora vamos falar sobre material suporte e material modelo. Bom, quando a gente falou sobre a estrutura e tal, a gente meio que tocou um pouco nessa parte, mas assim, bem por alto. Aqui, gente, vamos supor que eu queira fazer uma peça, um Sonic. Não sei se é da época de vocês, mas
o Sonic era um personagem de videogame e tal. E aí eu cismei que eu quero fazer um Sonic, né? Daquelas peças inúteis que só serve pra gente ficar vendo só pra poder agradar a vista e falar, fiz uma peça. Mas enfim, resolvi fazer o Sonic. Não me julgue. Eu vou começar a fazer o Sonic, modelei ele direitinho e tal, ele ficou todo desenhadinho lá no meu software. E aí eu vou começar. Eu sou impressora, tá? Eu vou falar como se eu fosse a impressora. Eu começo a fazer o desenho do pé do Sonic. Começo pela sola de sapato. Fiz a sola de sapato bonitinho, parará, fiz a palmilha, parará, fui subindo o sapato, depois fui parar na meia, depois fui parar na canela. Aí eu chego na canela do Sonic e eu penso assim, opa, aqui eu tenho uma mão, né? Uma mão não, quer dizer, uma mão aqui. Tem duas mãos, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar assim, eu sou impressora, eu vou falar, eu não posso subir, porque se eu subir eu não desço mais. Se eu continuar a subir na canela dele, eu não vou ter depois como fazer essa mão, não vou, porque aqui vai ter material, eu vou descer aqui como? Eu vou esbarrar meu bico com o filamento derretendo, vou destruir toda a minha obra, tudo que eu fiz e parará. Não vou fazer isso. Vou fazer o quê? Vou fazer a mão, né? Porque é por camadas. Então eu fiz a camada do pé, da sola do pé, a camada da meia, todas as camadas, todas as fatias, né? Uma de cada vez. Aí eu chego na mão, eu vou fazer, perfeito, eu vou fazer a mão, eu vou fazer a perna e a mão. Mas aqui, olha só. Na hora que eu vou fazer a mão, a coisa vai derreter e vai ficar em cima de quê? De nada. E vai cair. Aí no final das contas, e a impressora ela não tem inteligência não, viu gente? Eu não devia ter falado que eu era impressora. Eu acabo de perceber que eu cometo uma ofensa contra a minha própria pessoa. Mas enfim, a impressora não tem inteligência. Ela vai fazer só comandos de movimento e de derreter o negócio, filamento, que ela já foi programada. Agora, se a sua impressão está certa, se está errada, se está de cabeça para baixo, se o negócio está entupido, ela, deixou de saber. Deixou de saber. Ela vai fazer o quê? Ela vai continuar. E aí, no final, você vai ter um negócio horrível, uma coisa... Isso daqui não vai ser o Sonic, porque ele vai dar errado. A mão já vai dar errado, vai ficar parecendo uns braços de polvo, assim, uma coisa esquisita. Esse cabelo dele vai estar arrastando no chão, porque aqui ele está no alto, suspenso sobre o nada. Não pode. É como se eu fizesse uma laje voadora. Eu não posso. Eu preciso fazer as pilastras para poder construir aquele material em cima daquela estrutura, não é? Para poder fazer a minha laje. Então aqui, quando eu fizer esse Sonic, como é que eu resolvo isso? Se eu deixar a impressora vai fazer tudo, eu vou ter gasto material, eu vou ter gasto energia, porque o negócio esquenta e gasta uma energia boa, né? E no final das contas, não deu certo. Então, o que eu fiz? Qual é a solução para fazer isso? A solução se chama material suporte. É um material boi de piranha. É um material de sacrifício. Esse material ele só serve para poder ser quebrado. O seu Sonic, é lógico que ele vai ficar com esse aspecto. Na hora de se imprimir, vai. Mas depois você vai poder tirar isso tudo aqui, ó. E ele não vai ficar com essa cara parecendo filhote de chupacabra. Ele vai ficar bonitinho, desse jeito aqui. Por quê? Você fala, mas o material não é o mesmo material? Geralmente é. Só um parêntese, gente. O material suporte e o material modelo, em algumas impressoras, ele é separado. Existe um filamento para cada um. Mas são impressoras em que a gente consegue dissolver o material suporte, porque ele é de filamento diferente, de estrutura diferente, né, o filamento. A gente consegue dissolver com reagente químico, que a gente põe em banho-maria e tal. E para alguns casos, para algumas peças, essa é a única solução, né? Por exemplo, eu quero fazer uma peça bem detalhada, eu quero fazer vamos dizer que você quer fazer uma catedral gótica lá da Europa. Aí você vai pegar aqueles negócios assim, eu quero fazer uns banquinhos aqui dentro, eu quero fazer um lustre pendurado, alguma coisa assim e tal. Mas aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pôr material suporte lá dentro e vou quebrar? Não tem como, né? Aliás, lustre na catedral, acho que eu viajei um pouquinho, mas
Vocês entenderam? Como é que eu vou quebrar o material suporte dentro da minha estrutura onde a minha mão não vai poder entrar, né? Então aí eu preciso de uma coisa química que vai lá e tal, e vai fazer a função de dissolver aquilo. Agora, por exemplo, é muito comum a gente usar o mesmo material, o mesmo plástico, o mesmo filamento, para usar para o material modelo e para o material suporte. E aí, na hora do software de fatiamento, ele vai fazer o cálculo, né, para deixar esse material suporte com uma densidade diferente, deixar ele de tal forma que ele seja quebradiço. Então você vai lá poder pegar com a sua mão ou com um alicate, qualquer coisa, quebrar isso tudo um por um e depois só sobra Sonic, certo? Então o material suporte ele tem essa função e você consegue configurar algumas coisas com relação a ele na sua impressão. Você pode configurar a quantidade, você pode colocar ele para ser o mínimo indispensável. Se você tiver comanda para material suporte em tudo. Então, o que vai definir essa configuração? Aí vai ser o feeling mesmo. Você vai mexendo e vai, né, aprimorando ali sua experiência no negócio. Bom, já falamos sobre os parâmetros de fatiamento, né, sobre impressão, e vamos falar agora um pouco sobre o filamento. O filamento, ele é, como a gente já disse, a tinta da nossa impressora, né, se ela fosse de tinta. E aí a gente tem vários, um material plástico, mas que varia de acordo com o meu objetivo. Eu tenho PETG, eu tenho ABS, eu tenho PLA, eu tenho nylon, que não está aqui a figura, mas eu tenho muitos tipos de filamento. E esses filamentos, eles vão definir, por exemplo, alguns outros parâmetros de impressão. Temperatura, por exemplo. Temperatura, porque cada um vai ter um ponto de fusão, né? Então, para cada um desses, eu vou ter que configurar lá qual é o material que eu estou usando, né? Para poder definir. Porque, por exemplo, o PLA ele tem um ponto de fusão menor. Então, eu preciso configurar esse ponto de fusão certinho. Isso já vem especificado para vocês, tá, gente? Você consegue achar na internet o valor e tal. Mas ele tem um ponto de fusão menor do que o ABS. Então, se eu troco o filamento lá de uma peça para outra, eu vou ter que reconfigurar isso tudo, né? Porque se eu fizer uma temperatura maior, aí o negócio pode queimar meu filamento ali, né? Se eu fizer uma temperatura menor, ele não vai derreter e pode entupir o bico. Então eu tenho esses tipos de problema. Além disso, na hora que a gente vai escolher o filamento, é importante a gente saber mais ou menos as características dele, dependendo do nosso projeto, né? O que vai ser mais atrativo para a gente. Eu preciso de uma maior resistência ao impacto? Aí olha só, vamos ver como é que funciona essa tabela. Essa tabela tem as propriedades, onde nas colunas aqui, olha, a gente vê indicada a intensidade dessa mesma propriedade em ordem decrescente para cada coluna, né? Sendo que o que está à esquerda tem maior intensidade e à medida que a gente vai para a direita, ele vai ficando, essa intensidade dessa propriedade vai ficando menor. Né? Por exemplo, eu quero um material que seja rígido, né? Vou escolher o quê? Qual é o melhor de todos? PLA. Olha só, o segundo melhor ABS. E aí eu vou vendo. Reparem, gente, que o ABS ele figura nessa segunda coluna aqui para muita coisa. Ó, às vezes para a primeira. Ele fica, mas para muitas coisas ele está aqui, ó, nessa faixa. Então ele é bem interessante porque ele apresenta muitas características com um desempenho ótimo, eficiente e tal, e bacaninha para a maioria dos projetos. E aí na hora que você vai ver, esse cara deve ser caríssimo, né? Porque uma coisa boa, nunca vi, né? Coisa boa de graça, pode desconfiar. A esmola é muito, você desconfia do santo. Mas não, ele não é. Olha, se você for ver o preço por volume, olha só onde é que ele está. Ele só é mais caro do que o PLA, geralmente. Mas ele é bem acessível em termos de preço
e tem características excelentes para fazer projetos e várias coisas. Mas enfim, o material que você vai utilizar, né, vai depender da análise, mas quase sempre o ABS resolve, para muita coisa ele resolve. Bom, gente, isso foi uma visão geral, né, que a gente fez de impressão 3D, mais uma apresentação desse universo que está sendo construído e popularizando agora, né? Cada dia aparece coisa nova. E a ideia aqui não é assustar, não é falar, mas é muita coisa e tal. Porque isso não tem muito método ainda, não tem muita coisa assim, não tem muita ciência de palavras de velho, né? Mas não tem ainda muito uma coisa, uma diretriz, uma coisa assim, faz isso que vai acontecer assim, assim, assado. Não, é muita coisa de prática, de mão na massa. E a ideia aqui é mais ambientar para a gente perder o medo, né, da impressora, conhecer e tal, ver quais os recursos que a gente tem, ter uma noção para poder saber dimensionar alguns projetos, né, não dimensionar, mas para a gente poder não levar prejuízo, né, ou não fazer algumas coisas que vão sair muito da curva negativamente. Enfim, a ideia é essa, né? E espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de vocês e para dúvidas estamos à disposição.